Este podcast descreve cenas fortes de violência contra a criança e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Direitos de resposta podem ser solicitados pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br. No episódio anterior... Mas no telefonema elas ameaçaram muito. Dizia que a menina chorava muito, dizia que a menina queria muito a mãe, chorava muito pelo pai e que se preparasse que se não arranjasse o dinheiro matava a menina. Voltaram a ligar no domingo e disseram que era 40 mil reais, milhões de reais na época, a cédula. E era muito dinheiro, era dinheiro como se fosse para comprar, como se fosse hoje 3 Hilux. Já imaginei, minha filha não está bem não. Mesmo assim, levantei a cabeça e peguei o carro e fui para casa e cheguei em casa chorando e tal. Peguei a mulher, minhas irmãs, e fui para a delegacia da queixa e fui para Rádio União. Quando eu ia voltando da Rádio União, a Vânia se agarra comigo e diz: Dezinho, tem fé em Deus que a Natália vai aparecer. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está no Sigilo Quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Este é o segundo episódio, 40 milhões de cruzeiros. Se por acaso você não ouviu o episódio anterior, aconselho que volte e ouça em sequência para entender todos os detalhes. No fim dos anos 1980 e durante a década de 1990, uma onda de crimes de extorsão mediante sequestro explodiu nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Nomes como o do empresário Abílio Diniz, o publicitário Washington Oliveto, o pai do jogador Romário, o irmão de Zezé de Camargo e Luciano e a filha de Silvio Santos foram alguns dos famosos sequestrados nas duas cidades. Além deles, outras milhares de vítimas, pessoas de alto e médio poder aquisitivo, viraram alvos de quadrilhas de criminosos. A era dos sequestros se transformou na indústria do sequestro no país e virou, anos depois, filme e também série de TV. Crime de extorsão mediante sequestro é igual uma pessoa no CTI. O que está em jogo aqui nessa divisão é a vida. Se a gente erra, alguém morre. Se não pagar o combinado, ela vai morrer. Não acabou de ter dinheiro na mão de bandido, doutor. Eu só tirei. Se não pagar, ele mata. E se pagar, ele mata também, que é pra não deixar rastro. Vagabundo, sequestro no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Então solta a vítima e se entrega, porque a Haddad vai te achar. Aí é só tu escolher. Tu vende o pé ou deitado. Enquanto esse tipo de crime explodia no Sudeste, no Nordeste esse movimento ainda era quase inexistente. Foi exatamente no final dos anos 70 e início dos anos 80, no período, naquela década de 80, em que os crimes de sequestro para extorsão aconteceram com muita frequência, principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e em outros municípios, eventualmente em alguns outros estados do Brasil. Mas no Rio ele era frequente, inclusive se chamava na época de industrialização do sequestro no Rio de Janeiro. No Ceará nós não tínhamos, no Nordeste, poucos casos. Em Pernambuco, em Salvador, na Bahia, em Salvador, em Pernambuco, em Recife e em outros municípios. Mas no Ceará nós não tínhamos. Esse que você ouviu é o delegado Luiz Carlos de Araújo Dantas. O delegado Dantas, como ele é mais conhecido. Você ouviu a voz do Dantas no episódio 1, na abertura e no encerramento.
Hoje você vai conhecê-lo um pouco melhor. Nós falamos com ele em 2022, em uma sala de reunião dentro do gabinete do delegado-geral da Polícia Civil, uma cortesia do então delegado-geral Sérgio Pereira. A sala, bem ampla, com muito eco, é bem conhecida por Dantas. Ali ele passou vários anos quando foi o número 1 da Polícia Civil no primeiro mandato do governador Cid Gomes, entre os anos de 2007 e 2010. O delegado estava tranquilo. Experiência em dar entrevista ele tem. Eu montei o equipamento de gravação na sala e pedi para ele se apresentar. Efetivamente, eu sou um policial vocacionado, já completei 40 anos de polícia, já completei 60 anos de idade e durante as atividades policiais, efetivamente, eu participei, né, de grandes investigações, todas elas muito tristes, naturalmente, porque estávamos investigando homicídios, sequestros, roubos, às vezes até latrocínios, casos que naturalmente deixavam familiares e vítimas não fatais muito tristes. E nós também ficávamos muito tristes, mesmo sendo vocacionados, né? Fazer polícia, infelizmente, nos traz um benefício na medida em que você se satisfaz realizando uma tarefa que você gosta. Mas o ideal era que você não se satisfizesse, ou seja, que os casos graves não acontecessem e, claro, quando acontecem, devem ser investigados, e foi isso que nós fizemos durante esses mais de 40 anos de polícia e ainda fazemos até hoje. Dantas participou da investigação do rapto da menina Natália de Albuquerque Lopes, o primeiro caso de extorsão mediante sequestro da história do Ceará, como você já ficou sabendo aqui no Sigilo Quebrado. Eu me recordo que foi o primeiro. E tenho informações que, efetivamente, que realmente foi o primeiro sequestro para extorsão ocorrido no Ceará nos últimos 60, 70, 80 anos. Isso pela história que nós sabemos. Naturalmente, aconteceram alguns eventos contra o patrimônio, né, de crimes patrimoniais, crimes contra o patrimônio, nos quais algumas pessoas foram mantidas como reféns, mas nesse tipo de crime, ou seja, sequestrar alguém para liberar depois do pagamento de um resgate, na minha memória, foi o primeiro. Naquela ocasião, Dantas era um dos policiais mais bem preparados do Ceará e até do Brasil para lidar com esse tipo de crime. Já se falava em globalização, inclusive, do crime. E nós tentamos nos antecipar. Ainda em 1989, me recordo, eu era delegado da Delegacia de Roubos e Furtos. O delegado Crisóstomo era delegado titular, diretor da Assessoria de Informações de Segurança, antiga DOPS, hoje Departamento de Inteligência da Polícia Civil, e nós, juntamente com o delegado Antunes, fizemos um projeto aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública e fomos participar de um curso no estado de São Paulo, né? Nessa época, a Secretaria de Segurança Pública funcionava onde hoje aqui funciona a Delegacia Geral da Polícia Civil. Então, nós nos articulamos e viajamos para São Paulo, onde participamos na Academia de Polícia, na cidade universitária, de um curso de investigações dos crimes de sequestros para extorsão e também um curso de gerenciamento de crise, em 1989, repito. Graças a esse curso, em 92, nós já tínhamos vários outros delegados e agentes investigadores de polícia preparados para atuarem nesse tipo de crime, caso acontecesse.
Mas antes da chegada em Camusim da equipe comandada por Luiz Carlos Dantas, as apurações já estavam em pleno andamento, logo após o anúncio do seu Zezinho Siebra sobre o desaparecimento da filha. O comissário José Ribamar de Aguiar, falecido durante a pandemia da Covid-19, e outros policiais civis comandados pelo delegado Herbert Ponte Silva realizavam buscas em vários pontos da cidade. Me contaram o fato e nós fomos lá para a delegacia, eu voltei imediatamente para Camusim, eu estava de prontidão, né, lá no festival. Fomos até a casa da vítima, fizemos levantamento lá do local e tudo. E começamos, entramos em, vamos dizer, tinha um muro na casa vizinha que tinha uns bananeirais por lá, nós entramos em todo canto, verificamos tudo, meu amigo. O delegado Herbert Ponte Silva tem 41 anos de atuação na Polícia Civil. Quando ocorreu o crime, ele já era delegado há 10 anos, mas nunca tinha se deparado com um caso dessa envergadura. Ele comandou as buscas na cidade, juntamente com policiais militares. Os policiais foram também em casa de vizinhos, mas não entraram na casa de Vânia Félix. Por quê? Porque ela disse que a casa tinha um cachorro bravo e os policiais acreditaram que ninguém entraria lá. Eles acreditaram, mas estavam enganados. Para o delegado, não havia motivo de desconfiança dos integrantes da casa de número 70 da Rua General Sampaio, onde viviam Vânia Félix, a irmã Tânia e a mãe delas, Zilma. Segundo ele, as famílias da pequena Natália e das sequestradoras eram vizinhas, parede com parede, e eram consideradas amigas. Não, porque era vizinho, eram amigos, né? Não havia nenhuma desconfiança logo no início da investigação nesse sentido, né? De modo que nós pegamos lá uns terrenos baldios, cheio de bananeira lá nos terrenos, olhamos tudo, mas nada, né? E passamos a manhã toda no sábado e veredamos pela noite. O delegado Herbert falou com o sigilo quebrado por telefone. Ele estava em uma praça na cidade da Meruoca, na região norte do Ceará, onde ele mora. Você vai ouvir alguns pássaros e barulhos ao fundo, mas nada que atrapalhe o entendimento. Logo depois do sumiço de Natália, os policiais continuaram as buscas e tomaram a decisão de ir para a divisa do município de Camusim. Eles queriam fiscalizar a saída da cidade para evitar que algum suspeito saísse do local levando a pequena Natália. No entanto, nenhuma pessoa foi localizada. Por volta das 14h30, o comissário disse que conversou com o avô da vítima. E, contrariando o que as criminosas haviam pedido, o avô contou aos policiais que havia recebido uma ligação de uma mulher, dizendo que se tratava de um sequestro. Nesse momento, uma operação foi desencadeada. E nesse ínterim, né, a gente também ligou para um cara que ninguém conhece o sujeito. Era o Zé Carlos. O Zé Carlos era um sujeito que fazia parte da comunicação da Polícia Civil naquela época. E eu conversei com ele, né, sobre a situação. E no domingo eu estava na casa do avô da Natália, o Alci, e conversando lá com o Alci, batendo papo com ele, quando ele recebeu umas ligações das sequestradoras, fazendo contato, pedindo dinheiro e tal, do resgate, aquela coisa toda. Aí quando foi no domingo, eu fui para lá, ele era meu amigo. Tanto era o avô Siebra, que era avô por parte de pai, e o Alci, que era por parte de mãe da menina, né? E ele morava numa casa grande, um sítio, e nós ficamos conversando e ele recebendo a ligação e eu orientando, né? Como é que ele podia fazer a negociação? Porque o pessoal queria o dinheiro logo no domingo. E eu digo, olha, como é que vai se receber dinheiro no domingo? Não tem banco aberto, não há como segurar esse dinheiro todinho, arrecadar esse dinheiro. E marcamos para segunda-feira, ela diria o local, né, onde queria receber o dinheiro, e o Alci ia providenciar esse dinheiro, né? Ao saber que se tratava de um caso de extorsão mediante sequestro, o secretário da Segurança Pública, Francisco Carlos Crisóstomo, mandou que o delegado Dantas e a equipe dele fossem de avião para Camusim. E uma das coisas que eu havia orientado naquela época era que não mandasse polícia para Camusim, que a gente iria resolver o problema, né? Porque se mandasse polícia demais,
Aí ia complicar a investigação, aquela coisa toda. Mas eu fui voto vencido, aí chegou o avião e muita gente, confusão demais. E o pior de tudo, receber dinheiro, né? Com essa multidão lá dentro do Camusim. Segundo o comissário Ribamar narrou no inquérito, domingo, dia 2, por volta das 6 horas, a mulher ligou novamente. De acordo com o relato do policial no processo, a sequestradora disse que o dinheiro deveria ser deixado no prédio dos Correios. Convertidos, os 40 milhões da época valeriam hoje cerca de 14 mil reais. O valor, considerado baixo pelos policiais na época para um caso de sequestro, foi um dos motivos que fez a polícia acreditar que os criminosos eram amadores. A polícia acha que os sequestradores são amadores pela maneira de agir, cobrando um resgate até certo ponto de baixo valor, o que não acontece com profissionais. E também porque os telefonemas dados foram feitos sem nenhuma precaução. A Secretaria de Segurança já tem dados concretos sobre os sequestradores e acredita que nas próximas horas o caso será solucionado. Baseado em que, secretário, o senhor assegura isso? Nós temos uma equipe muito boa no local. Estamos fazendo uma investigação muito bem feita, daí a nossa segurança de termos esse caso resolvido dentro de poucas horas. Nas ligações, segundo o processo, a sequestradora Luísa Souza Nascimento mentiu ao telefone e disse que a quadrilha era composta de 7 homens e uma mulher. Ela informou ainda que a criança estava em Parnaíba, cidade localizada no Piauí. Entre ameaças feitas ao telefone, a sequestradora afirmou que os próximos a serem sequestrados seriam os filhos de um homem chamado Serafim. O delegado Herbert conseguiu descobrir o local de onde partiu as ligações realizadas no domingo, apesar da confusão que existia naquele momento na casa do avô de Natália, para onde as sequestradoras estavam ligando. Enquanto uma ligava, outras poderiam estar dentro da casa, ouvindo a conversa da família intermediada pela polícia. E o pior de tudo era o seguinte, que pessoas, conhecidos e tudo, estavam entrançando ali. Eu fazendo a negociação, conversando, e o povo entrançando, e a gente querendo tirar, né? Porque, quer dizer, o que a gente estava querendo isolar tudo, né? E é uma dificuldade tremenda, porque era conhecido e político, e aquela coisa, todo mundo ali dentro, né? Tanto é que as próprias sequestradoras estavam lá dentro ouvindo a conversa. Mas provavelmente estavam, porque era muita gente que entrava, né? E eu negociando com ele, conversando e tal, orientando, né? E nesse ínter, o Zé Carlos, que era na comunicação da Polícia Civil, eu pedi para ele ver se ele conseguiria, de alguma forma, conseguir de onde estava partindo essas ligações. Ele descobriu que as ligações tinham sido feitas em Chaval. E eu me desloquei para Chaval. Por volta das 18h45, um novo contato da sequestradora. Ela exigiu que os parentes fossem rápidos e conseguissem logo o dinheiro. Antes de desligar, disse que ligaria novamente na segunda-feira, 10 horas, e que arrumassem o dinheiro. Essa seria a última ligação para os parentes de Natália. O comissário Ribamar, o delegado Herbert e um outro investigador identificado como Pádua foram para a cidade de Chaval e ficaram de campana, como se diz na gíria policial. Eles estavam escondidos perto dos 2 únicos telefones públicos da cidade. O objetivo era flagrar a sequestradora no momento em que ela fosse fazer um novo contato. Aí nós ficamos lá até 6 da noite, rapaz. Ninguém apareceu, cara. Só que eles não sabiam era que Luísa Souza Nascimento, a mulher que havia sido orientada por Vânia para fazer as ligações, já tinha voltado para Camusim no último ônibus no dia anterior, ainda no domingo.
O comissário narra que eles continuaram a investigar e tudo indicava que as sequestradoras eram de Camusim, porque conheciam a cidade e a vítima. As investigações se concentraram no quarteirão onde Natália e a família dela moravam. Tudo levava a crer que a pessoa que levara a criança era conhecida da vítima, uma vez que ninguém daquela rua, num dia de muito movimento, vira qualquer pessoa levando Natália. Eles estavam perto, bem perto de localizar as acusadas. Era uma questão de tempo. Enquanto os policiais civis lotados na cidade avançavam na investigação, a equipe comandada por Dantas era acionada. O delegado Dantas também é conhecido na polícia cearense como a enciclopédia, pois ele guarda na memória os rostos e nomes de personagens de muitos casos, a maioria deles de grande repercussão. Como o caso Natália não foi diferente, até pela forma bárbara como o crime ocorreu. Doutor, eu vou pedir agora para o senhor conduzir o nosso ouvinte lá para o ano de 1992, para o momento exato em que o senhor e a sua equipe foram acionados pelo secretário da Segurança Pública, que era o doutor Crisóstomo na época, e para atuar nesse caso. Como é que foi? Eu queria que o senhor relembrasse esse momento. Me recordo que ao amanhecer do dia de uma segunda-feira, penso que no dia 3 de agosto de 1992, ou seja, no século passado, nós fomos acionados pelo então secretário de Segurança Pública, Francisco Carlos de Araújo Crisóstomo, e pelo delegado subsecretário de Segurança Pública, então subsecretário de Segurança Pública, Francisco Quintino de Farias, para nos deslocarmos ao município de Camusim, a fim de assessorarmos o delegado regional, por sinal grande delegado, Herbert Pontes Silva, nas investigações relacionadas ao sequestro para extorsão da criança Natália, lá no município de Camusim, a pouco mais ou pouco menos de 300 quilômetros no litoral, na zona praiana aqui de Fortaleza. Aí, a partir do momento que os senhores foram acionados, já se dirigiram de carro para lá? Como é que foi? Foi de avião? Porque existia uma informação que vocês foram de avião. Como é que foi a saída para lá? Nós fomos realmente de avião, tá certo? Imediatamente era de muito interesse do então governador Ciro Gomes também, e de toda a sociedade cearense, naturalmente, de todo o sistema de segurança pública. Imediatamente nós nos deslocamos para o Camusim, apenas com as vestimentas, com as roupas do corpo. Eu e mais 3 policiais. Lá nos juntamos à equipe do delegado Herbert e passamos a realizar as investigações, enquanto a Polícia Militar, que já tinha também acentuado o seu contingente na área, intensificava as buscas, não só no município de Camusim, mas nos municípios vizinhos e, inclusive, no Piauí, já que Camusim fica bem próximo, né, ao limite do Ceará e Piauí. As pessoas se relacionam muito naquela área entre um estado e outro, ok? Aí, ao chegarem lá, doutor Dantas, qual foram as primeiras informações que o senhor escolheram? Como foi o início da investigação? Como acontece em quase todos, né? Crimes de sequestro para extorsão, a família recebeu um telefonema de uma pessoa fazendo a exigência de 40 milhões de, não sei se era cruzeiros ou reais, cruzeiros, me perdoe, e fazendo a exigência, exigindo também que não comunicassem à polícia. O delegado Herbert Ponte, o delegado regional, instaurou o procedimento investigatório através de uma portaria e iniciou as atividades investigativas tanto no campo, na área urbana,
como no campo, na zona rural, tentando colher informações que nos levassem a alguma pista sobre o que tinha acontecido de verdade, não é? Já tínhamos uma indicação, sempre considerada sob sigilo, na ocasião, de que o telefonema tinha ocorrido e os infratores, as infratoras depois, né, como nós destacamos ao descobrirmos, tinham exigido essa quantia. Nós usamos todos os recursos disponíveis à época, tanto nas investigações, né, internas, como nas investigações externas, até que foram surgindo pistas, né, já que vestígios mesmo no local onde a criança tinha sido vista pela última vez, nós não encontramos nenhum. Como falamos no primeiro episódio, Vânia abordou o pai da Natália logo após o sequestro. Ela também procurou os policiais para saber do andamento das investigações. Aqui o delegado Dantas novamente. Foram surgindo informações, né, que nos ensejaram representar ao Poder Judiciário, isso foi feito pelo delegado Herbert Ponte, acerca da prisão preventiva da mentora, né, da pessoa que planejou, que articulou o sequestro. Né? Surgiram indícios, até porque nós passamos a desconfiar dela, e aqui eu já falo na Vânia, diante das informações, das abordagens dela, tanto feitas à família como a nós policiais. Eu mesmo cheguei a ser abordado por ela, bastante chorosa e preocupada com o que podia estar acontecendo. As linhas de investigação começavam a levar a polícia a descobrir a participação das 3 mulheres, 2 delas vizinhas da vítima. Vânia, Tânia e Luísa estavam prestes a serem presas. Essa última sucumbiu e não aguentou a pressão de guardar um segredo tão macabro. O comissário Ribamar contou em seu depoimento no inquérito que, por volta das 9 horas, um comerciante de nome José Maria chegou à delegacia à minha procura. Ele disse que queria falar em particular. Ele me falou que o pai dele chegou no estabelecimento comercial dele muito nervoso e disse que a empregada da casa dele havia falado com outra empregada mais antiga, que sabia de tudo sobre o sequestro, e que a dita empregada estava arrumando as coisas para ir embora. Com essa informação, eu fui até a casa do senhor Neném Lúcio e fiz a prisão de Luísa. Com a confissão de Luísa, Tânia foi presa em seguida. Quando perguntaram por Natália para as 2 mulheres, os policiais descobriram que não queriam. O que narro a seguir são cenas fortes. Conforme o relato do comissário Ribamar, eles foram até a casa de Vânia e se dirigiram ao quintal. Ali, levantaram a tampa de uma cacimba que servia de depósito de lixo. Segundo o policial, a cena era macabra. A pequena Natália foi morta com paulada na cabeça e facadas no pescoço. Aqui o delegado Herbert novamente. Foi lá conosco, a Luísa, né? Então a Luísa contou tudo. Então não havia mais o que se discutir. Aí nós fomos lá, o corpo estava em estado de putrefação, nós conseguimos tirar o corpo. Aí tinha aquela história que tinha dado uma injeção na menina, umas pauladas na menina, depois deram uma facada na menina, que a menina não morria. Então foi um drama muito grande, né? Foi uma tortura braba mesmo que aconteceu com essa criança, né? Com Luísa e Tânia presas, só faltava localizar Vânia, a mulher que havia planejado tudo. Ela quase havia sido presa na segunda-feira. Aí, assim que eu peguei, ela chegou, eu digo, mulher, me diga uma coisa. Por que tu não foi ligar na segunda-feira? Porque eu fiquei com medo, doutora, a polícia demais, né? Eu acho que ela diz no depoimento, né? Aí a Vânia chegou e disse, eu vou. Tu é muito mole, mulher. Rapaz, aí ela ia pegar um carro para ir. Ela saiu do portão, se virou para casa de volta e disse, sabe uma coisa que eu não vou não? Se eu vou ser presa
E se eu for preso, eu tô ferrada. Tu acredita, cara? Se existe um cão, existe Deus, rapaz. E ela não foi. Aí, em seguida, salvo engano, ela falou com o Manel Siqueira, que era o gerente da Impesca na época. Aí pediu um dinheiro emprestado. O Manel Siqueira não sabia de nada, ninguém sabia, né? Aí emprestou o dinheiro e no mesmo dia ela viajou para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira mesmo, que ela ia ligar na segunda, né? Aí no Rio de Janeiro ela ficou lá no hotel. Aí enquanto isso nós fizemos um flagrante, pedimos preventiva, né? O juiz decretou essa preventiva. O Dantas realmente estava com a gente, mas nesse momento ele tinha saído para resolver um problema em Fortaleza. E nós ficamos lá, né? Aí eu pedi as preventivas. Aí me lembro que eu pedi a preventiva e fui lá em Pesca, falei com o Manel Siqueira e passei um fax para o Dantas com o mandado de prisão e o endereço do hotel dela lá em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Aí o Dantas foi para o Rio. Já o delegado Dantas conta como Vânia foi encontrada. Constatamos que ela estava hospedada em um hotel em Cabo Frio, para onde ela tinha ido se encontrar com um engenheiro de uma obra no Camusim, que tinha ido embora para o estado do Rio de Janeiro, que tinha namorado com ela, pessoa pela qual ela tinha se apaixonado. Mas como nós já estávamos desconfiando dela, foram os fatos inseridos no pedido, repito, de uma representação acerca da prisão dela, feita pelo doutor Herbert. Enquanto isso, também, de forma discreta, eu deixei a cidade, né? Peguei um automóvel, me desloquei para a capital, adquiri uma passagem e viajei na madrugada de quinta-feira para o estado do Rio de Janeiro. Aí eu queria que o senhor contasse em detalhes como é que foi a chegada do senhor ao Rio de Janeiro para começar as buscas pela Vânia. Então, nós nos deslocamos de forma muito sigilosa para o Rio de Janeiro, diante das dificuldades, né? Ainda hoje nós temos, eu fui sozinho, me recordo que cheguei por volta das 2h da manhã no Rio de Janeiro. O Crisóstomo já tinha feito contato com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele mandou 2 policiais me aguardarem no aeroporto Santos Dumont. Desembarquei por volta das 2h da manhã e, quando desembarquei, lá estavam 2 policiais com um cartaz, delegado Dantas. Eu me aproximei e eles me perguntaram: doutor, o senhor vai para qual hotel? Eu digo: absolutamente para nenhum hotel. Eu devo me deslocar agora, nós devemos nos deslocar agora para Cabo Frio, onde eu devo prender uma infratora. Aí eles disseram: puxa vida, doutor, nós passamos o dia trabalhando, estamos com sono, vamos a um plantão tentar conseguir aí uma outra equipe. Eu digo: não, nós temos que ir agora. Dantas revelou um detalhe interessante da ida dele do aeroporto do Rio de Janeiro até o local onde Vânia estava escondida. Com a equipe de policiais do Rio cansada e com sono, ele não pensou 2 vezes e perguntou: qual é o carro que vocês estão? Ele disse: nós estamos no Opala. Mas, doutor, nós estamos com sono. Ótimo, então durmam e deixem o resto comigo. Eu peguei a direção, foi a primeira vez que eu dirigi no Rio de Janeiro. O visual na estrada era bonito, mas o delegado não esquece de outro detalhe. Passei a ponte Rio-Niterói e fui até Cabo Frio, passando pelo litoral, por várias praias, vários incontáveis quebra-molas, né? Eu não conhecia, como eu disse, a primeira vez, até chegarmos no Cabo Frio, em Cabo Frio, na praia, né, no município de Cabo Frio, aonde prendemos a Vânia. Claro, ela naturalmente ficou surpresa, né? Nós já estávamos com um trabalho todo arquitetado, articulado com a Polícia Civil, e lá os policiais, né, inclusive, se anteciparam. Eu mostrei o documento, né, o mandado de prisão, e partimos de volta. No mesmo momento, retornamos para o Rio de Janeiro, comprei a passagem mais rápida e amanheci o sábado aqui, já com a Vânia em Fortaleza. Conforme Dantas, Vânia disse estar arrependida, mas o comportamento dela era de frieza.
Confessou, ela confessou, ela conversou bastante comigo, claro, como a maioria das autoras de crimes, sejam eles crimes de grande potencial ofensivo ou de menor potencial ofensivo, arrependimento, mas muito fria. Não me recordo que ela tenha chorado, sei lá. Ela queria demonstrar arrependimento, mas ela dizia estar bastante arrependida, mas não demonstrava. Após as prisões de Luiz e Tânia, uma multidão se aglomerou na porta da delegacia de Camusim. O assassinato de Natália revoltou a população da cidade e muita gente foi para a delegacia exigir justiça. Foi preciso que a polícia isolasse o prédio para evitar uma tentativa de linchamento de 2 das sequestradoras. A principal envolvida no caso tinha conseguido fugir para o Rio de Janeiro, onde foi presa no final de semana. Com a reportagem da TV Verdes Mares, feita pelo repórter Giacomo Mancini, dava o tom da revolta dos moradores de Camusim. Ameaçadas de linchamento em Camusim, as 2 mulheres são levadas sob forte escolta para a delegacia de capturas no centro de Fortaleza. Aqui o delegado Herbert nos conta como fez para ludibriar as pessoas que queriam linchar as 3 mulheres. Não, rapaz, eu nem pedi reforço. Nós ficamos ali na coisa. Eu tomei os depoimentos todos, né? Fizemos o flagrante, fizemos tudo. Muita gente na frente da delegacia, né? Com aquela coisa de pânico, de terror. Mas o que eu tinha feito? Quando todo mundo estava lá, eu já tinha saído por trás, tinha levado a viatura para lá, que era uma rua escura. A delegacia era fundo correspondente com outra rua lá atrás. Aí eu coloquei a viatura lá, tirei as meninas, botei e mandei levar para Fortaleza e fiquei conversando com o povo lá todinho. Aí quando estava tudo normal, o Ratinho já estava para lá do Sobral por acolá, e eu conversando com o povo todo revoltado. Aí, bom, vocês não estão acreditando que eu mandei, então vamos entrar na delegacia. Aí o povo todo para a delegacia e não tinha mais nada. Jogada de México, eu me derrucava. A prisão das acusadas e a descoberta de que Natália estava morta fez com que os piores medos dos parentes e dos policiais que faziam a investigação fossem confirmados e tornassem aquele caso um dos mais marcantes nas carreiras de 2 policiais experientes. Aqui o delegado Herbert novamente. Foi um dos mais difíceis da minha vida, porque, veja bem, você está investigando um caso desse, né? E fazendo os levantamentos, fazendo as campanas, fazendo uma série de coisas. E o que é que eu imaginava? Eu imaginava o quê? Eu posso dar uma bobeira, alguém pode me descobrir o que eu estou fazendo, os sequestradores, e matar essa criança. Então, o drama maior na história era de preservar a vida dessa criança. Então, o drama da polícia, o drama meu, do comissário Ribamar, dos meninos que estavam na investigação, do Danta, era preservar a vida dessa criança, trabalhar com o maior cuidado possível. E o fato é que essa criança já tinha sido assassinada ou morta no primeiro dia. E por que ela morreu? Por que ela morreu no primeiro dia? Porque, pela lógica, o que foi que aconteceu? Elas fizeram sequestro, eram altamente amadoras, né? Como eram amadoras, elas não tinham como ou aonde colocar esse corpo, ou o cativeiro, vamos dizer. Era um suporte, né? E você tinha que colocar essa menina. E elas não tinham, era vizinho, levaram a menina para casa vizinha e lá mataram. Não tinha onde colocar, não tinha um cativeiro. Então, a lógica de tudo foi essa. Elas mataram porque não tinha um local onde colocar essa menina. E tinha que dar fim na menina. Dantas também considera esse um dos casos mais difíceis da carreira dele. Nesse caso, em particular, nós nunca esquecemos, porque realmente foi a investigação, uma das investigações que eu participei, que mais me chocou, né? Uma das investigações que mais me chocaram, tá certo? Porque foi um crime violento e perverso, tá certo? Envolvendo uma criança.
Então, realmente, eu nunca esqueci desse fato. Com a chegada de Vânia do Rio de Janeiro, sob escolta de Dantas, as 3 são ouvidas novamente e dias depois vão para o presídio feminino Aurí Moura Costa. Quase um mês depois do crime, nos dias 27 e 28 de agosto, sob forte aparato de segurança, as 3 mulheres seguem para Camusim. Ali, elas prestam os primeiros depoimentos para a justiça. Elas foram indiciadas por extorsão mediante sequestro e denunciadas pelo Ministério Público meses depois. No próximo episódio. O sequestro e morte da pequena Natália Albuquerque Lopes foi um caso de ganância e busca somente por dinheiro ou foi uma vingança arquitetada por Vânia Félix contra a mãe de Natália? Qual a participação da mãe de Vânia e Tânia no caso? As versões das acusadas e o esperado julgamento. Como o crime é considerado hediondo, se todas elas forem condenadas, cada uma poderá pegar até 30 anos de cadeia. Natália foi sufocada. Entendeu? Natália foi sufocada, só que ela está tirando o corpo fora. A pena não vai diminuir. Vocês sufocaram de que forma, Natália? Com uma toalha de banho. Eu nunca vi uma pessoa tão fria, tão milimétrica, tão perversa. Aqui, o Sigilo Quebrado, caso Natália. Esse podcast é uma realização da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e entrevistas feitas por mim. Eu produzi, roteirizei e editei esse episódio. Queria corrigir um erro meu do episódio passado. Eu falei que a voz da abertura era da repórter Beatriz Irineu, mas na verdade a voz da abertura no episódio passado, neste e nos próximos da primeira temporada do Sigilo Quebrado é da repórter Luana Severo. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Agradecimento especial para toda a equipe das redes sociais e da distribuição de conteúdo do DN. Siga nosso podcast no Spotify e na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Por quê? Porque dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir também para você compartilhar o nosso podcast nas redes sociais, com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br. Espero vocês daqui a uma semana no terceiro episódio do Sigilo Quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Até lá!